No verão passado, durante uma onda de calor canadense em que fez 34 graus Celsius, ou seja, 93 Fahrenheit, eu estava no meu apartamento à meia-noite. Meu ventilador não fazia nada além de empurrar ar quente de um canto para o outro. Naquele momento, tropecei em algo que me deixou gelado, sem trocadilhos. Agora, eu sou canadense. Então, quando chega a 34 aqui, estamos realmente sofrendo. Se você mora no Texas, na Flórida, no Arizona ou em qualquer lugar do extremo sul, onde uma onda de calor significa 40 graus Celsius ou 104 Fahrenheit por semanas seguidas, só posso imaginar o que você passa. Esta informação é para você ainda mais do que é para mim. Você sabia que o carvão úmido pode baixar a temperatura ambiente em vários graus com zero eletricidade? Eu também não sabia disso. Comecei a pesquisar e descobri que este é um princípio de 3.000 anos que os arquitetos persas projetaram em seus edifícios, do qual a maior parte do mundo moderno se esqueceu completamente. Em 24 horas, eu o construí. O termômetro caiu 4 graus Celsius, cerca de 7 graus Fahrenheit, em apenas 2 horas. Custou os 7 harls, não exigiu eletricidade, não tinha partes móveis e levou 15 minutos para ser construído. Aqui está exatamente o que vou mostrar a você. Como a física funciona. Leva 30 segundos e você entenderá instantaneamente as peças exatas de que você precisa, onde obtê-las e como montá-las em menos de 15 minutos antes que a próxima onda de calor chegue. Também mostrarei como construir versões disso para qualquer tamanho de espaço, seja um quarto, um celeiro, um galinheiro, um canil, uma van ou um dormitório. É o mesmo princípio, o mesmo preço e os mesmos 15 minutos. Vamos lá. Antes de explicar a física, aqui está o número que me fez levar isso a sério. Múltiplos estudos revisados por pares documentaram que resfriadores evaporativos à base de carvão podem baixar a temperatura ambiente em até 10 a 15 graus Celsius, o que representa 18 a 27 graus Fahrenheit, abaixo da temperatura do ar externo. Um estudo de 2018, publicado no Journal of Post-Harvest Technology, mede temperaturas internas de 10 a 15 graus Celsius, mais baixas do que o ar ambiente. Outro estudo de 2022, publicado no Journal of Engineering and Applied Science, documentou uma queda máxima de temperatura de 11 graus Celsius, ou 20 graus Fahrenheit, em um único cômodo. Estes não são apenas experimentos de quintal, são medições controladas e revisadas por pares exatamente do tipo de construção que estou prestes a mostrar a você. Em uma onda de calor, 10 a 15 graus Celsius é a diferença entre dormir e não dormir, ou entre funcionar e não funcionar. E custa os 7 $. Agora, aqui estão os 30 segundos de física que explicam por que funciona. Você já sabe que a evaporação resfria as coisas. Esse é todo o sistema de gerenciamento de calor do seu corpo. O suor evapora e retira o calor da sua pele, resfriando você. Quanto mais quente e seco o ar estiver, mais rápido isso funciona. É por isso que 40 graus Celsius no Arizona parecem suportáveis, enquanto 30 graus Celsius em Montreal parecem um castigo. O que o carvão ativado faz é pegar esse princípio e potencializá-lo ao máximo. Um único grama de carvão ativado tem uma área de superfície entre 500 e 1.500 metros quadrados. É o material natural mais poroso que se conhece. Isso não é um erro de digitação. Um grama tem a área de superfície de um pequeno apartamento em um pedaço de material do tamanho da unha do seu polegar. Todos esses poros microscópicos retêm água. Quando o ar quente e seco se move através dessa superfície úmida, a evaporação acontece em uma escala enorme em relação ao tamanho do material. O ar que passa perde energia para a mudança de fase e sai do outro lado mais frio e limpo. É mais frio por causa da evaporação e mais limpo porque o carvão ativado simultaneamente
absorve e se liga quimicamente a compostos orgânicos voláteis, odores, bactérias transportadas pelo ar, esporos de mofo e uma gama de partículas. Este é o mesmo material que os fabricantes de filtros de água colocam em seus produtos e o mesmo material usado em purificadores de ar vendidos por os 200 reais aos 400 reais. Ele faz seu trabalho de forma passiva, contínua e gratuita, desde que você o mantenha úmido. Uma bandeja de carvão resfria o ar, filtra o ar e remove odores simultaneamente por os 7 reais. Se você tem animais, um celeiro, um galinheiro, uma gaiola de coelho ou um canil, essa última função sozinha já vale o investimento. O cheiro que se acumula em recintos de animais durante o calor do verão é uma combinação de amônia, sulfeto de hidrogênio e vários compostos orgânicos que o carvão ativado é especificamente documentado para absorver. Você não está mascarando o cheiro com outra coisa. Você o está removendo quimicamente do ar. Aqui está um pouco de história, porque vale a pena saber. Arquitetos persas construíam torres de vento chamadas Badgers, já em 1000 a.C., e possivelmente antes. Um Badger é um poço alto construído dentro ou ao lado de um edifício com aberturas no topo para captar os ventos predominantes e canalizá-los para baixo, para os cômodos inferiores. Na base do poço, os construtores persas colocavam carvão úmido e vasos de argila saturados. O ar era forçado através do material úmido antes de entrar no cômodo, resfriando-o de 4 a 6 graus Celsius, ou 7 a 11 graus Fahrenheit, através da evaporação antes mesmo de tocar uma pessoa. O Badger sobrevivente mais famoso fica em Yazd, no Irã, uma cidade que fica em um dos desertos mais secos da Terra, e tem sido continuamente habitada por mais de 7.000 anos. As temperaturas de verão em Yazd excedem regularmente os 40 graus Celsius. Os edifícios com Badgers, documentados por pesquisadores de arquitetura da Universidade de Nova Gales do Sul, mantiveram temperaturas internas consistentemente de 8 a 12 graus Celsius, mais baixas do que o ar externo durante o pico de calor da tarde. Sem eletricidade, sem refrigerante, apenas carvão úmido e fluxo de ar. Eles descobriram isso há 3.000 anos. Nós nos cercamos de aparelhos de ar-condicionado e esquecemos. Aqui está o que você precisa para a construção básica. Primeiro, carvão ativado, do tipo vendido para filtros de aquário. Você quer grânulos pretos soltos em um saco, disponíveis em qualquer loja de animais ou na Amazon. Um saco de 500 gramas custa entre os 5 e os 8 dólares e é suficiente para encher uma assadeira padrão. Você também pode usar carvão ativado, vendido para purificadores de ar, ou carvão hortícola a granel, que custa um pouco menos por grama. Não use briquetes de carvão para churrasco. Esse é um material completamente diferente. Não é poroso da mesma forma e não produzirá o mesmo resultado. Use apenas carvão ativado. Em seguida, você precisa de uma bandeja ou recipiente raso, uma assadeira, uma bandeja de armazenamento de plástico ou uma caixa de madeira forrada com plástico. Qualquer coisa que mantenha o carvão em uma camada e permita que o ar se mova através dela funcionará. Espalhe o carvão em uma camada de aproximadamente 3 a 5 centímetros de profundidade. Depois, adicione água. Despeje sobre o carvão até que os grânulos estejam totalmente saturados e comecem a formar poças no fundo. Deixe absorver por 5 minutos e depois drene qualquer água parada. Você quer o carvão úmido, mas não sentado em poças, saturado como uma esponja molhada. Finalmente, você precisa de uma fonte de fluxo de ar. Uma janela aberta com uma brisa natural funciona bem, mas um ventilador movido a bateria ou USB é melhor. Mesmo um pequeno apontado para a bandeja aumenta dramaticamente a taxa de evaporação e o efeito de resfriamento. Para uma versão totalmente passiva, com zero eletricidade,
Posicione a bandeja no caminho da brisa predominante da sua janela mais fresca. É isso. Os 6 aos 8 do holders e 30 minutos do seu tempo. Aqui está como tirar o máximo proveito disso. O posicionamento importa mais do que o tamanho. Uma bandeja de carvão úmido sobre uma mesa no meio de um cômodo não faz quase nada porque o ar úmido apenas sobe e se mistura sem resfriar o espaço em que você realmente está. Coloque a bandeja no chão perto da entrada de ar, a janela ou porta por onde o ar externo entra no cômodo, para que todo o ar que entra passe pelo carvão antes de chegar até você. Essa é a diferença entre uma curiosidade e um sistema. Molhe o carvão novamente todas as manhãs. Ele secará durante a noite à medida que a evaporação continua. E uma bandeja seca é apenas uma bandeja de carvão não fazendo nada. 30 segundos com um copo de água todas as manhãs e ele volta ao trabalho. Para um cômodo pequeno, como um quarto, escritório doméstico, van ou dormitório, uma unidade do tamanho de uma assadeira padrão é significativa. Para um espaço maior, aumente a escala. 2 ou 3 bandejas colocadas em diferentes pontos de entrada de ar no mesmo cômodo potencializarão o efeito. Para recintos de animais e dependências externas, aqui está a versão que funciona. Construa uma moldura simples de sobras de madeira. Uma caixa rasa, aberta em 2 lados, para permitir o fluxo de ar e fechada no topo. Forre-a com tela de arame ou malha e encha com carvão ativado de 6 a 8 centímetros de profundidade. Monte-a na abertura de ventilação do galinheiro, gaiola, celeiro ou galpão, a fresta por onde o ar entra. Cada sopro de vento que entrar passará pelo carvão. O ar que chega aos seus animais será mais frio, mais limpo e drasticamente menor, em compostos de amônia e odor. Para um galinheiro em julho, isso não é apenas uma melhoria de conforto, é uma melhoria de bem-estar. O estresse térmico em aves começa por volta dos 30 graus Celsius e torna-se fatal acima de 38 graus Celsius. Qualquer coisa que baixe significativamente a temperatura do ar de entrada importa. A versão de parede para uma casa funciona da mesma forma. Uma moldura cheia de carvão colocada em uma abertura de janela ou montada na frente de um exaustor, puxando o ar quente através do carvão antes de expeli-lo e permitindo que o ar mais frio, condicionado evaporativamente, o substitua. Uma nota honesta. O resfriamento evaporativo funciona melhor quando a umidade está abaixo de cerca de 50%. Em climas secos como o sudoeste americano, Texas, Nevada, as grandes planícies ou o Mediterrâneo, o desempenho é dramático e constante. Em climas úmidos como a costa do Golfo, o Sudeste ou a região dos Grandes Lagos, qualquer lugar com verões abafados, o efeito é reduzido porque o ar já está carregando umidade significativa e a taxa de evaporação diminui. Você ainda obterá algum resfriamento e o benefício total da filtragem do ar, independentemente da umidade, mas a queda de temperatura em um ambiente úmido será mais próxima de 2 ou 3 graus Celsius em vez de 6 a 8 graus. Isso ainda é útil. Apenas ajuste suas expectativas de acordo. Recarregue o carvão a cada 1 ou 2 meses, espalhando-o em uma bandeja e deixando-o sob a luz solar direta por um dia inteiro. A exposição aos raios UV e ao calor libera os compostos absorvidos dos poros e redefine o material para sua capacidade total. Ele não se desgasta, apenas precisa de renovação. Um saco de 7 use, se bem cuidado, dura uma temporada inteira. Quero deixar você com isto. O ar condicionado em uma casa padrão da América do Norte funciona por cerca de 750 horas por verão. Com as tarifas médias de eletricidade, isso representa entre os R$ 150 e os R$ 400 em custos de resfriamento. Também produz emissões de refrigerantes e exige manutenção profissional. Quando quebra no meio de uma onda de calor de julho, você não dorme. O sistema que acabei de descrever custa os R$ 7.
Funciona com água e filtra, resfria e desodoriza o ar simultaneamente. Funciona para um quarto, um celeiro, uma casinha de cachorro, uma gaiola de coelho, uma van, um dormitório, uma estufa ou um armário de servidores. Os arquitetos persas estavam projetando isso há 3.000 anos e funcionava bem o suficiente para que esses edifícios ainda estivessem de pé. Não esquecemos disso porque parou de funcionar. Esquecemos porque alguém descobriu como nos vender algo que se conecta à tomada. Agora você sabe como desconectar. Se esta tecnologia antiga mudou a forma como você pensa sobre sobreviver ao calor do verão, por favor, inscreva-se e curta o vídeo. Estamos descobrindo a sabedoria esquecida que a indústria moderna tentou substituir. Vamos recuperar nossa independência e cultivar o futuro. O próximo tesouro da história será desenterrado em breve.